Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Os telejornais desta noite estavam encharcados de sangue. Sangue de crianças manchando as mãos de criminosos pouco mais velhos do que crianças, numa rotina duplamente trágica. Mas algo começa a acontecer. 20 dias depois, o menino João Hélio venceu a inércia e continua em pauta, emocionando e indignando o país inteiro. É um milagre de persistência, considerando que ultrapassou o carnaval e superou nossa vocação para a amnésia. Para esta sobrevivência, é triste reconhecer, foram decisivas as bárbaras circunstâncias do seu assassinato. Mas há outro dado que convém acrescentar. A revolta foi encabeçada pelas mulheres. Foram elas que empurraram o debate para uma esfera muito além da política convencional e até agora jamais alcançada. Embora não se tenham confrontado diretamente, governo e imprensa estiveram e ainda estão em posições opostas e conflitantes. Porque a imprensa foi tão bem sucedida na mobilização da sociedade, o governo trancou-se e aferrou-se à questão da diminuição da maioridade penal, esquecido do seu papel maior como narrador das grandes comoções nacionais. Para compensar a frieza e o distanciamento do mundo oficial, surgiram iniciativas individuais que revelaram o sentido de comunhão e comunidade há muito tempo arquivada entre nós. Entre estas iniciativas, a da família de Cândido Portinari, que abriu mão dos direitos de reprodução de 5.000 obras do nosso maior pintor, desde que sejam utilizadas em mensagens de solidariedade. A perplexidade do filósofo Renato Janine Ribeiro, diante da crueldade que domina a cena brasileira, é outro momento de excepcional importância neste episódio. Estamos aprendendo a encarar e conviver com o sofrimento e com as dúvidas. Por tudo isso, essa é uma quaresma que dificilmente será esquecida. Ela pode marcar o reencontro com a nossa humanidade. A indignação e o choque provocados pela brutalidade da morte do menino João Hélio, arrastado por mais de 7 quilômetros por ladrões de carro no dia 8 de fevereiro, ocupou as primeiras páginas dos jornais. Apesar das manchetes fortes, uma parte da mídia evitou a divulgação de detalhes chocantes, como uma forma de preservar o leitor. Mas diante de um fato tão terrível, nem sempre a objetividade prevaleceu. O próprio comportamento da imprensa, que em alguns momentos se afastou completamente da objetividade que tem que ter, do acompanhamento que tem que ter e agiu de forma emocional e, portanto, condenável. Mas os jornais acho que cobriram muito bem. Eu acho que a cobertura tem sido positiva. É uma cobertura muito delicada por vários aspectos. O primeiro deles é a própria natureza do crime. Um crime bárbaro, chocante, em que você tem o dever de informar, mas você também tem que saber a dose certa para poupar o leitor, as famílias, de alguns detalhes que são chocantes demais, né? Os protestos contra a impunidade se espalharam por toda a cidade. No Maracanã, torcedores e jogadores demonstraram solidariedade. E mesmo em pleno carnaval, a crueldade com o pequeno João Hélio não foi esquecida. Cartazes incitando a mobilização popular cobriram muros. A família de Cândido Portinari ofereceu obras do pintor para serem usadas em mensagens de paz. Manifestações que ganharam espaço nos meios de comunicação. Foi uma comoção, na verdade, nacional. Então, o que a gente precisava naquele dia era, de alguma maneira, traduzir o que as pessoas estavam sentindo. E, na nossa visão,
em conversas, isso foi uma concepção do Elcimar de Oliveira, que é o nosso diretor de redação. Aquele preto e branco, ele simbolizaria de uma certa a questão mais óbvia, que é o luto, né? Mas muito também a vontade de todo mundo de estar ao lado daquela família, de abraçar, de estar junto, de poder expressar o que está sentindo, né? Os 5 acusados, entre eles o menor de idade, foram logo presos. Mas a agilidade da polícia não serviu de consolo para os pais de João Hélio. Numa entrevista, a jornalista Fátima Bernardes, no Fantástico, falaram da dor e pediram mudança na legislação penal. Se os menores de 18 anos, com 16, cometem crimes bárbaros, eles têm sim que ser punidos. Uma semana depois da morte do menino, a Câmara e o Senado aprovaram leis mais rígidas contra a criminalidade, como a que dobra a pena de bandidos que cooptarem menores para cometer crimes. Atualmente, tramitam no Congresso 29 propostas de redução da maioridade penal. Mas a questão ainda provoca muita discussão. Acho que eu fico muito mais preocupado, que eu vejo no dia a dia das nossas matérias, com o problema da lei de execuções penais, tanto para maiores como a lei, o Estatuto do Menor, no caso, quando ele cumpre uma medida sociopunitiva, que é a facilidade que eles saem. Na verdade, se a gente olhar aqui, a maioria dos crimes que a gente vê na cidade, a gente vai cobrir, os que a gente cobre, tem sempre uma pessoa em regime semiaberto, em progressão de regime, em liberdade condicional envolvida no crime. A revista Veja questionou a impunidade de criminosos, as leis que existem e não são aplicadas e o esquecimento de casos que chocaram a sociedade. Na seção de cartas de leitores de O Globo, o caso João Hélio ainda gera discussões. Mas na maioria dos jornais já é evidente uma redução da cobertura. Então, é impossível você exigir que depois que o caso começa a esfriar, que você tenha todo dia um noticiário sobre aquilo, né? Notícias sobre aquele assunto, né? Mas é dever dos meios de comunicação voltarem ao assunto. A qualidade das reportagens também é alvo de críticas. A questão da violência vai além do enfoque meramente policial e envolve política de segurança nacional. Mas isso, muitas vezes, não se reflete nas páginas dos jornais. Eu não vi matéria sobre um balanço desses primeiros 45 dias do governo do Rio na área de segurança, eu não vi um balanço sobre os primeiros 45 dias do governo de São Paulo na área de segurança, do governo de Minas na área de segurança. Então eu acho que esse é um problema sério que os jornais acabam falhando, na minha opinião, por não terem um conhecimento próprio do que vem a ser política de segurança pública.